Num dia antes de vir buscar minha mãe, eu tive um sonho que eu estava num lugar todo branco e eu ouvi uma criança me gritando, Tia Joana! E a voz era de socorro. E eu corria, subia a escada, descia a escada, andava. E não conseguia encontrar aquela voz. Me dava desespero porque eu estava consciente. Eu nunca tinha vivido um sonho assim. Parece que eu tinha consciência de que eu estava sonhando. E aí eu sento na escada e digo, eu não consigo encontrar essa voz. Eu não vou conseguir. E aí eu escuto Deus falar comigo, Joana. E ele disse, eu falei, sim, Senhor. E ele disse, cuide das minhas crianças. Aí eu acordei feliz da vida. Pai, você não acredita. Deus falou comigo. E aí eu fui contar o sonho pro meu pai e eu falei, mas eu não entendi nada, porque eu nunca trabalhei com criança, sempre ajudei em todos os ministérios da igreja, menos o ministério infantil. Nunca gostei, cara. Sim. Pô, eu te falei, comecei falando, eu sou a chata da família, era mesmo. Sim. E da igreja também. A criançada Não fica, volta. não. Eu que achava isso, mas... E aí, dentro das minhas limitações, Deus foi me usando. Quando eu vim buscar minha mãe, aí fiquei 20 dias tentando convencer ela, ela não... Você achou ela rápido? Não, eu fui conduzida até ela, né? Ah, tá, legal. A igreja, o pessoal me levou. E minha mãe estava num apartamento vazio, dormindo no chão. Nem o cobertor. Lá no centro de São Paulo. Na Avenida Rio Branco. Bem Lembro centro, bem, um apartamento enorme. Bem pertinho. E aí a primeira coisa... A Cracolândia eu acho que já até chegou na Rio Branco hoje, né? Ou pelo menos está bem Passou pertinho. pela Rio Branco, ela estava na rua de trás ali. A minha mãe falou assim, a primeira coisa que eu falei pra minha mãe foi, que Deus é esse que te trouxe pra esse lugar? Você foi Deus? Para você dormir no chão? Cadê aquela galera toda? Cadê aquela inauguração toda, cheia de gente? Cadê? E ela, séria, sorrindo, sempre muito convicta de tudo que Deus falava com ela. E ela dizia, eu tô orando. Eu falei, você vai fazer o que na Cracolândia, mãe? Tô orando. Mãinha, mas era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ela saía caminhando e orando. Ela enfrentou muitos desafios. Minha mãe é negra, mulher e nordestina. Todos os desafios possíveis ela enfrentou e ela é retada, viu? Quem fica do lado de minha mãe realmente é treinamento Al-Qaeda, cara, o negócio é pesado. E foi isso. Quando eu vi minha mãe sofrendo ali, sofrendo não no sentido de que minha mãe estava sofrendo, ela estava sentindo dor, mas sozinha. Eu falei, não é possível, eu vou precisar ajudar ela. E aí eu decidi ir um dia. Aí ela falou, coloque um tênis, me deu uma calça taquetel tamanho G. E eu sempre tive a mesma estrutura de corpo desde muito nova. Uma camiseta tamanho G também, que era dela. Me entregou a roupa dela e falou assim, agora você vai pra Cracolândia. Prenda o cabelo, tire os brincos, tire a maquiagem. Você vai conhecer as pessoas que estão lá. E fui, bestalhada, né? Nova, tinha 21 anos. E aí eu vi uma alegria que eu nunca pude ver antes. Na fase que eu estava já de muita consciência, vendo minha mãe trabalhando na Cracolândia, ela sorria. Eu falei, meu Deus, a gente não vai conseguir tirar ela daqui. Pensava, ela não vai sair daqui. Ih, perdeu, pai. Quando eu vi ela na ação, cara, ela botava a barraca, cortava o cabelo do pessoal, passava a mão, beijava. Eu falei, rapaz, quem vai tirar essa mulher daqui? Então eu falei, realmente, ela tá feliz, ela tá no lugar dela. Liguei pro meu pai e falei, meu filho, vem embora. Venha, porque ela não... ver a sua mulher. Venha pra cá. Ela não vai embora. Sim. Ela tá feliz da vida ali. E aí eu falei, mãe, eu posso ir? E no segundo dia eu pedi pra ir. E aí me mandaram cantar na Cracolândia. Aí eu fui tendo várias experiências, né? E Deus foi falando comigo. Aí eu falei, poxa, que negócio é isso? Eu nunca senti o que eu estava sentindo. Uma compaixão, um amor profundo que fazia com que você esquecesse do que você estava enxergando ali, que era a prostituição, porque as pessoas ali, elas faziam sexo,
elas usavam crack, elas estavam seminuas, elas estavam totalmente vulneráveis a qualquer coisa. Sim. E necessitando de esperança. A gente não via esperança. As pessoas estavam sem Deus. O primeiro né? olhar para quem batia Ali é o inferno. era um olhar de morte. Inferno. Sim. Esse é o inferno. É onde Parecia não uma está a cena presença de Uma Deus. cena de filme de terror total. Assim. Era Esse é isso. o inferno, meu Sim. irmão. O inferno é onde Deus não não tem está. Sim. Deus. E aí é muito difícil de ver isso. E a gente era a luz ali. Uhum. Isso foi acontecendo ouvindo minha mãe e eu comecei a fazer a mesma coisa que ela. Falei, vou ajudar ela. E vou ajudar ela. Claro que eu joguei para ela a responsabilidade. Falei assim, eu preciso ajudar minha mãe. Aí eu falei, vou ficar 3 meses, pai. Até você vir, eu vou aqui ajudar ela. Que nada, mentira pura. Eu tava, na verdade, me descobrindo em um lugar que eu nunca imaginei que eu poderia amar. E aí eu começo a entender... fazendo a transição de filha de missionária para missionária. Na verdade, eu digo que eu comecei a entender o propósito da minha vida. Quando a gente encontra o nosso propósito, tudo muda. Sim. Porque a gente se move por esse propósito. Sim. E a alegria é tão profunda que as circunstâncias nada te tira do propósito. E era o que eu estava vivendo. Eu estava vivendo... Eu conhecia um Deus de ouvir falar. E aí eu comecei a aprender sobre um Deus com Ele, caminhando com Ele, vendo Ele. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus nas nossas atitudes, no amor, na disposição, na perseverança. E aí nós não conseguia sair desse lugar. Aí foi dando ruim para todo mundo, né? Porque a gente não queria sair dali. Sim. E eu vi todo mundo indo embora e vi minha mãe ficando só. E aí minha família veio, meu irmão veio. Eu falei, eu vou ficar 1 ano como missionária. Voluntária. Não quero receber de lugar nenhum. Uhum. Eu quero ser missionária voluntária. Que nada, eu estava apaixonada. Sim. Eu estava vendo coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi milagres, eu vi gente sendo curada, eu vi gente sendo transformada. Eu vi um milagre acontecendo na minha frente. Eu me senti parte de tudo aquilo, daquele corpo. Uhum. Eu entendi sobre o evangelho. Tudo que eu ouvia como teoria, parece que agora eu vou conseguindo ver isso na prática. Começou a se tornar visível ali. O caminhar com as pessoas, o cuidar do próximo, o amar quem não tem esperança. Então, tudo que eu ouvi na minha vida toda como boa cristã e serva de Deus, e dentro das igrejas da EBD, eu vivi na prática. E aí eu me apaixonei. Me apaixonei por Jesus. E isso nós estamos falando de 2009. 2009. Quando que começou a ter a estrutura que eu acho que eu fui lá, sei lá, 13, 14, já tinha o galpão, já tinha... Como que foi aquilo? Foi 2010. 2009 você são estava muitas sua mãe, na barraca cortando cabelo. Perfeitamente. E aí depois veio meu pai, meu irmão veio, e todo mundo tem sua história, cada um tem um ângulo da história para contar. E Deus foi trabalhando conosco e as igrejas foram começando a perceber que isso era sério e poderiam investir. Uhum. Aí começou-se a primeira casa de recuperação. Então nós tirávamos as pessoas da rua, internávamos. E aí meu pai chegou, né? Minha mãe é aquela mulher do sonho. Ela visualiza no sonho, ela sabe o que ela tem que fazer e tal. Mas meu pai é o cara da ação. Eles se completam muito bem. E meu pai, quando ele chega, tudo acontece. Então, tudo que minha mãe imaginou, escreveu e ensinou pra gente, meu pai colocou na prática. Sua mãe era tipo arquiteto, seu pai era pedreiro. Perfeitamente. Meu pai é o pedreiro mesmo. Entendi. Porque a gente achou o galpão velho, antigo, jogado. Aí ele falou assim, achei um lugar massa, lindo. Quando a gente chega lá, meu irmão, tudo quebrado. Eu falei, aqui? Aí eu comecei a aprender tudo sobre obras também, né? A pintar, a passar uma massa, a lixar. A gente não tinha essa vivência. E a gente começou a fazer. Meu pai foi ensinando.
E sobe na escada e troca a lâmpada, e mexe na fiação. E eu gostava de perceber. Então eu ficava vendo meu pai fazendo tudo e eu queria fazer igual. Então onde ele estava, eu estava. Porque agora eu não era mais a criança, agora eu podia fazer. Sim. E aí eu fazia junto com ele, eu amava fazer isso. Até hoje eu continuo fazendo isso. Viu? E aí ele achou esse lugar, reformamos e inaugurou a Missão Batista Cristolândia em março de 2010. Quer dizer, foi até rápido. Foi. Assim que ele chegou, ele já... Porque a gente trabalhava na PIB de São Paulo. Uhum. Levávamos o pessoal para Sim, PIB. Só eu que lembro disso. você lembra disso? Sim. Tem uma história disso aí também. Eu lembro de um casamento que teve. Logo que eu cheguei lá, Rapaz, teve um casamento de um, história, de um casal viu? de lá e tal. É que o pessoal da igreja começou a reclamar. Porque para você dar banho no pessoal da rua, você tinha que subir o elevador até o 10º andar. Sim. Meu irmão, o elevador, o banheiro, tudo a igreja só fedia. Sim. A gente estava atendendo assim, em média de umas 80, chegou a atender até 300 pessoas lá. Mas era muito, ficava tudo, não tinha como, limpava, mas não, o cheiro não saía, cara, que realmente era muito difícil. Aí por isso, procura um lugar para vocês. E aí a gente achou esse local. Sim. E até hoje funciona a Missão Batista Cristolândia lá. Uhum. Nessa transição 2010, eu digo, então eu vou ficar 2010 e no final de 2010, dia 27 de dezembro, era meu casamento. Nesse processo, eu vivi muitas experiências com Deus e quando faltava 4 meses para me casar, eu já tinha tido todas as experiências com as crianças. Aonde eu sentava, as crianças ficavam perto de mim. Em volta da tia chata. Em volta da tia chata que é. Só que eu sou uma boa contadora de histórias. Sim. E quando eu começava a contar a história... A criançada vinha. Mas aí eu fui tendo as experiências também negativas de todo esse processo. Eu fui perdendo muita criança. Eu também, assim como eu tinha... Era um pico assim, de emoção. Você tinha... você chegava no auge das suas emoções de alegria, mas no mesmo dia você descia para o pior de tudo que você podia imaginar. Um dia você conseguia tirar uma criança da Cracolândia, outro dia você tinha que fazer um parto de uma mulher usando o crack, nem o cachimbo ela tirou da boca. No meio da Cracolândia. E a gente teve que tirar o neném, a ambulância não entrava na Cracolândia, uma luta. Então você tinha o pico de levar uma pessoa para internação. Glória a Deus, internamos 30 hoje. Mas no final do dia, uma mulher doente era espancada, grávida de 7 meses. E aí a gente levava a mulher espancada, grávida de 7 meses, porque ela roubou uma pedra de crack. Nossa. Então, eram momentos que nós vivíamos assim, de muitos altos e baixos, que isso, claro, afetou muito a minha saúde. Eu digo por mim, não para os outros. Com certeza os outros missionários também viveram situações bem Sim. fortes, né? Mas a minha saúde afetou muito. Mas nesse processo eu queria só fazer, eu não podia parar. A gente só sentia assim, eu não posso parar. O tempo é muito precioso, eu não posso parar. A chave mudou quando eu encontrei uma menina de 12 anos. Eu conto essa história que é a história que mudou a minha vida. Uhum. Mesmo vivendo todas essas experiências com as crianças, com os adultos, eu tinha uma vida lá na Bahia que me esperava. Uma pessoa. E eu pensava que eu não podia deixar. Então eu fiquei nessa vida. Eu amava fazer o que estava fazendo. Mas aí eu ia voltar para minha realidade, para minha bolha, meu conforto. Sim, era um ano. Eu já falei um ano. Senhor, um ano tá combinado. Mas foi uma luta, porque todo dia que eu botava minha cabeça no travesseiro, eu pensava, Senhor, como é que eu vou voltar? Eu vou ter pesadelos. Porque como é que eu vou ficar lembrando do que eu vivi aqui? E eu deixei o que tinha para fazer, né? E aí eu conheci essa menina, faltando 4 meses para me casar, e essa menina, ela se prostituía por R$2 na Cracolândia. Meu Deus, quantos anos ela tinha? 12 anos. Mas ela tinha 12 anos, quando uma criança começa a usar crack, principalmente o crack, ele bloqueia esse desenvolvimento, né? Então ela começou a usar crack aos 9. Ela tinha corpo de 9 anos. Ela tinha um corpo de 9 anos, a cabeça de 9 anos. Eles também, assim, não sei se você já viu alguma reportagem. O cara começou a usar, entrou na Cracolândia, passou-se 5 anos
10 anos. Aí quando ele sai dali, ele fala assim, cara, passou 10 anos? Como se fosse ontem. Então eles perdem a noção do tempo, da família. Não tem amor à vida, nada. O objetivo principal é sempre usar o crack. Essa menina, por usar crack durante 7 dias direto, ela desmaiou na Cracolândia. E ela foi arrastada para dentro de um buraco. E 4 homens a violentaram ali. Aí o traficante encontrou essa situação, tirou os caras de cima dela e falou, vai até a Cristolândia e procure Joana. Não me pergunte, que eu também não sei. Eu sei que ela chegou lá me chamando pelo meu nome. Eu estava na porta na hora, abracei ela, falei assim, vou comprar uma briga lascada, porque era uma criança num trabalho que só tinha para adultos, e a gente ficava ouvindo o tempo inteiro, aqui não entra criança. E a gente também não tinha acesso às crianças da Cracolândia. Elas levavam a droga de um lado para o outro. Então não tinha, a gente não era permitido. Entendi. E essa menina me abraçou e disse, eu só quero tomar um banho. Ela entrou no banheiro e eu falei, olha, tira sua roupa, joga no lixo. Eu vou buscar uma nova roupa. Se eu te uma falar outra roupa. eu tava lá nesse dia. Mentira, cara. Minha sogra conta essa experiência, porque fui eu e minha sogra, minha esposa foi em outro dia. E minha sogra não cansa de contar essa experiência. O quê, Eu menino? tava lá nesse dia. Tava lá. É mesmo? Sim, tava lá, eu lembro da cena todinha. Da menina chegando e tal. Quem tava lá com a gente, com certeza lembra. Meu cunhado tá na live aqui. Com certeza ele também lembra, porque minha sogra sempre conta. Caramba. Porque nesse dia foi eu e minha sogra e minha esposa ficou com os nossos pequenos, né? Então foi só eu e minha sogra. Não, mas continua contando, por favor. É só um... Né? Porque eu já Cara, conheço a que história, mas eu louco. também quero ouvir. Você sabe que aí são muitos detalhes que envolvem essa história. Eu não conto todos, né? Porque muita coisa. Quem viveu Sim. que lembra, né? Um pouco. E aí eu vi essa menina toda... Aí ela começou a gritar dentro do banheiro e estava tendo culto. Aí eu saí correndo da rouparia que se você lembra, então você lembra que a gente tinha que passar pelo o galpão inteiro para chegar no banheiro. Sim. E eu saí gritando, eu saí correndo para mandar ela calar a boca. Falei, pronto, vão me massacrar aqui, achando que eu fiz alguma coisa para essa criança. E aí, quando eu cheguei no banheiro, que eu vi, cara, quando eu vi aquela cena, aquela menina com uma genital toda sangrando, inchada. Era em toda a minha vida, como enfermeira, na Cracolândia, tudo que eu vivi durante aqueles 1 ano, né, praticamente, talvez até um pouco mais. Nada se compara, até hoje, eu não vi nada que se compare àquela cena, que pra mim eu não conseguia me mexer. De desespero, vendo aquela menina toda machucada, mordidas, ela tinha mordidas pelo corpo todo. E aí eu virei, e aí ela sangrando, eu falei, o que aconteceu com você? Me segurando para não chorar, ela virou as costas e me mostrou as costas dela. Vixe, cara, cheio de marcas de paulada, meu Deus, como aquela criança estava machucada. E eu não conseguia falar. Ela disse para mim assim, vocês aí estão falando de Jesus, tia? Eles chamam da gente de tia, né? Tia, vocês estão aí falando de Jesus, mas cadê Jesus quando isso aconteceu comigo? Meu Deus, meu mundo caiu ali. Aí eu peguei, não conseguia responder. Fui saindo, eu falei, peraí que a tia já volta. Chamei minha mãe, me segurando aquele nó na garganta. Só de lembrar, todas as vezes que eu lembro. Por isso eu tento contar o mais rápido possível essa história. Sim. E eu chamei minha mãe e falei, mãinha, tem uma criança no banheiro, precisa de ajuda, eu não consigo. Eu saí da porta até chegar na casa onde a gente estava morando, eu chorava. Eu não conseguia. Para mim, o castelo que eu formei na minha cabeça, Jesus é tudo, e Jesus está em tudo. E, cara, aquilo ali caiu. Eu só pensava, eu quero ir embora desse lugar. Eu quero ir embora, me tirem daqui, eu preciso ir embora, eu já tenho a resposta, eu preciso ir embora. Eu passei 1 semana sem conseguir dormir, chorando. Eu não conseguia parar de pensar naquela cena. E aí no final da semana, resolvi orar. Mas muito assim, vou orar.
para aliviar a minha dor. Mas eu não acreditava mais nesse evangelho. Confesso que ali meu mundo caiu.